eu gostei mais ainda foi de unificar as eleições. Por quê? Porque hoje como é que o sujeito faz? Ele é eleito vereador, ele não trabalha como vereador, ele fica se autopromovendo para concorrer a deputado 2 anos depois. É assim que funciona. Ou o cara é eleito deputado, ele não trabalha como deputado, ele fica se autopromovendo para tentar ser candidato a prefeito na eleição seguinte. Então agora, se isso de fato acontecer e unificar, o sujeito ou ele vai ser candidato a vereador, ele vai ser candidato a deputado, estadual, a federal, acabou. E vai ter que ficar lá os 4 anos. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou hoje, quarta-feira, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos. Rapaz, a vida desse pessoal aí vai complicar, viu? O texto aprovado também aumenta para 5 anos o mandato de todos os cargos eletivos, como era no passado. Porque no passado era assim. Quem veio com essa conversa aí e que mudou a Constituição foi o Fernando Henrique Cardoso. Porque antigamente era assim. Antes de Fernando Henrique, o mandato era de 5 anos para os prefeitos, governadores e presidente. Depois de Fernando Henrique, que ele aprovou, ele conseguiu aprovar uma PEC que mudou isso. E aí passou de 5 para 4 anos, podendo reeleição, totalizando 8 anos. Na discussão, o colegiado decidiu reduzir o mandato dos senadores também para 5 anos. Então, o senador, ao invés de 8 anos, passa a ter um mandato apenas de 5 a partir de 2030. Lembrando que só foi votado ainda na CCJ, ainda não foi para o plenário do Senado. Além disso, a PEC também unifica as datas das eleições municipais e gerais a partir de 34. Tá aí, meu querido. Rapaz, agora vai ser encaminhada a PEC, né? Lá para o plenário do Senado. E eu espero, sinceramente, que seja aprovada, apesar de achar que vai ser difícil essa aprovação, porque prejudica a classe política. Mas para o povo é muito bom. Para trazer aqui, produção. É muito bom, primeiro, que acaba essa palhaçada de reeleição. Acaba. O cara fica lá, vai ficar os 5 anos lá no mandato, acabou. Vai ter que passar pro próximo. Acaba essa palhaçada. E o que eu gosto mais ainda, o que eu gostei mais ainda, foi de unificar as eleições. Por quê? Porque hoje como é que o sujeito faz? Ele é eleito vereador, ele não trabalha como vereador, ele fica se autopromovendo para concorrer a deputado 2 anos depois. É assim que funciona. Ou o cara é eleito deputado, ele não trabalha como deputado, ele fica se autopromovendo para tentar ser candidato a prefeito na eleição seguinte. Então agora, se isso de fato acontecer e unificar, o sujeito ou ele vai ser candidato a vereador, ele vai ser candidato a deputado, estadual, a federal, acabou. E vai ter que ficar lá os 4 anos. Não vai ter essa patifaria de ficar de 2 em 2 anos tendo eleição. Gasta menos dinheiro, inclusive, também. Dinheiro público. Então, ao meu ver, enquanto cidadão, é muito positivo. Se vai ser aprovado no plenário, eu acho difícil, porque prejudica diretamente a classe política. Quem está votando é a classe política. Então, eu acho muito difícil ser aprovado. E aí, Felipe, qual a sua opinião sobre isso, meu amigo? Lohan, eu discordo da dificuldade em ser aprovado. Já se conversa sobre isso, já corre nos bastidores. Antes mesmo desse projeto, já há pelo menos 2 anos eu vejo a classe política falar sobre isso nos bastidores. E todos os que eu vi se pronunciar sobre são favoráveis, desde assessores a parlamentares de fato. Porque existem 2 fatores primordiais. Primeiro, o custo. Você falou do custo para o erário público, para os cofres públicos, que é gigantesco. É inconcebível que um país como o nosso, que passa por tantas dificuldades financeiras, especialmente por conta da corrupção, de que esse país tenha a cada 2 anos custo com eleição. É inconcebível. Nenhuma das grandes nações do mundo tem eleição a cada 2 anos. Via de regra, a cada 4 ou 5 anos. Então, em primeiro lugar, é inconcebível. E segundo, o desgaste humano. O material humano que temos na política, ele é extremamente desgastado a cada 2 anos. Para qualquer pessoa que tem participação politicamente ativa e já participou de uma campanha política, sabe o desgaste que é. Você abre mão da sua vida por pelo menos 3 meses. É humanamente impossível manter uma família 100% durante 6 meses. Durante 3 meses, pelo menos. E essas pessoas, eles também têm família. Então também sentem quanto a isso. Sabem dos desgastes que isso gera e especialmente do custo. Tanto o custo para os cofres públicos, apesar de que eu não acredito de que a maioria pense nisso, mas nos cofres particulares, daqueles de quem são candidatos. Uma eleição é muito cara. Quando se fala de eleição para vereador em Salvador, a média de custo é de pelo menos R$1 milhão. Pelo menos, por baixo.
Então, existe um grande custo mesmo para aqueles que são candidatos. Existem aqueles candidatos também de carreira, que nunca se elegeram a nada, nem vão se eleger, mas continuam sendo candidatos. E aí vários pongam uma eleição para vereador, na outra para deputado, continuam ali sendo candidatos somente para trazer voto. Então, se houver a unificação, existe uma grande vantagem de que as pessoas que são candidatos de fato vão começar a ocupar esses cargos. Muito provavelmente, essas vagas. Vai haver uma demanda menor por candidatos laranja, como é falado por aí, de candidatos que simplesmente tragam votos, mas não tenham chance de fato na urna, porque vai haver um aperto de pontas nisso daí. As pessoas vão ter mais tempo para juntar o dinheiro para suas campanhas, mas também vai ser necessário colocar mais dinheiro. Então, no final das contas, eu acredito que é muito positivo, como você falou, para a população, para os cofres públicos, é indiscutível, mas a classe política, pelo menos boa parte dela, todos que eu tive acesso comentando sobre o tema, sem dúvida, todos foram favoráveis a isso. Rapaz, eu sinceramente fiquei feliz de ouvir isso. E você é um cara que tem propriedade, o Felipe ele trabalha com política, já participou de diversas campanhas, né, trabalhando diretamente para eleger algumas pessoas. Rapaz, sinceramente fiquei surpreso, porque ao meu ver, né, pro político é ruim. É ou não é? Porque o cara que ele se elege vereador, ele fica pensando na eleição daqui a 2 anos para deputado, né? E aí ele pode concorrer tranquilamente, porque caso perca, ele permanece como vereador. E assim em outros casos também, né? Agora, se for uma eleição só para todo mundo, ele vai ter que participar, ele vai ter que disputar só de 4 em 4 anos. Então, se ele for eleito vereador, é vereador, ponto final. Até daqui a 4 anos. Cada 4 não, 5, né? Porque agora vai ter o aumento do mandato. Não, Está como proposta. Só para executivo. Só para executivo. Então, não. Seria só na primeira. É pra todos, a verdade. partir de 2034. É pra todos, verdade. Se não verdade. haveria descompatibilidade da exato, eleição. verdade, perfeito. Seria de 5 em 5 anos. Verdade, perfeito. Rapaz, então é isso. Então, com quem você conversou, a opinião é favorável. Todos foram favoráveis. E a gente tem que lembrar que esse mandato de 1 ano a mais pode ser interessante também, tá falando do ponto de vista fiscal pelo seguinte. Qualquer mandato, especialmente de executivo, você tem 2 grandes preocupações, que são o primeiro e o último ano. O primeiro porque é o ano que você recebe o mandato, então você tem que colocar ordem na casa. Você tem que fazer cortes, etc., que é o que a prefeitura passa nesse momento, por exemplo. Qualquer troca de gestão passa por isso no primeiro ano. É o ano de ajustar as contas para começar o mandato, fazer os cortes necessários e reajustar tudo. Você tem 2 anos de trabalho efetivo. E no último ano é o ano de fechamento de contas. Então sua preocupação maior não é o investimento que você faz. É fechar no verde para suas contas não serem reprovadas pelo Tribunal de Contas dos municípios ou Tribunal de Contas do Estado. A depender do caso, obviamente. Então é interessante se tem um ano de mandato a mais, justamente para que você tenha um ano de trabalho a mais, né? A gente já perderia um ano no meio do mandato com a outra eleição que se para a política para se fazer uma eleição, é indiscutível. Se é uma eleição geral, na eleição municipal, para tudo, para dar apoio a grupo político, a político A, B, C, é indiscutível. Então, já haveria esse momento, né? Haveria esse corte dessa situação e ainda assim você teria um ano para trabalhar mais sem se preocupar tanto com as situações fiscais. Vai ser respondido da mesma forma nos tribunais de contas, mas você teria um ano a mais para ficar tranquilo para conseguir trabalhar. Isso falando para quem trabalha de fato, que a gente sabe que não é a maioria, mas para quem trabalha de fato seria ótimo ter um ano a mais tranquilo na gestão. É isso aí, 17 horas e 16 minutos. Mande a sua opinião, meu querido. Rapaz, fiquei surpreso agora com esse comentário do Felipe, de que a classe política apoia isso. Sinceramente, me surpreendi. Eu já ouvi, de fato, alguns senadores, né? O Senado, que é a casa alta, né? Que é, digamos assim, a elite, né? A elite do legislativo é o Senado, né? É lá onde estão os cabeças brancas, o pessoal mais experiente. Então eu ouço esse pessoal falando sobre isso. Ou senadores, deputados, nunca ouvi, vereador, muito menos. Então, espero que, de fato, o Felipe esteja correto e que isso seja aprovado, viu? Seja fácil e seja fácil de ser aprovado lá no Senado e vire de fato uma lei. Lembrando que, como é uma PEC, não depende da sanção do presidente da República, tá? Uma vez aprovado no Congresso, já é lei.
Ô, rapaz, que isso? Não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.